Flamengo destroça o São Paulo no Maracanã. O Flamengo amassa o São Paulo e o placar de 2-0 foi pouco perante a tanta superioridade de um time contra o outro. Nós vamos falar do jogo, nós vamos falar do que aconteceu pós-jogo, da declaração do Felipe Luiz com relação ao Pedro. Tudo isso a partir de agora nesse vídeo, beleza? Like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Vamos nessa, pessoal. Muito obrigado a cada um. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Muito obrigado a cada um de vocês. Valeu? Bom, vamos falar do jogo, vamos falar dessa partida. Do jogo que eu consegui acompanhar ontem, né? Foi Flamengo e São Paulo. O jogo que a gente pôde acompanhar, que eu pude acompanhar com um pouco mais de detalhes e tal. Bom, um jogo que foi um amasso, né? Não tem muito o que falar do jogo em si. Se você pegar, por exemplo, um jogo que só um time jogou. Uma partida que só uma equipe jogou. O Flamengo que joga bola, o São Paulo entrou em campo como um covarde, para se defender. Ontem foi a estreia do Crespo no São Paulo, Hernan Crespo, a reestreia dele depois de 4 anos, né? A última partida dele tinha sido contra o Cuiabá no Campeonato Brasileiro de 2021, no dia 11 de outubro de 2021. São Paulo havia empatado esse jogo pelo Campeonato Brasileiro por 0-0 lá no Mato Grosso, lá em Cuiabá. Depois disso ele saiu de São Paulo, o tempo passou, ele volta e ontem ele reestreia num jogo contra o Flamengo no Maracanã. Jogando ali meio que num 3-5-2, só que assim, cara, o São Paulo não tinha uma válvula de escape para sair jogando. São Paulo praticamente só se defendeu o jogo inteiro. E o Flamengo encontrou um time que claramente veio para empatar o jogo e tentar uma bola, mas nem para tentar uma bola tinha condição, porque não tinha uma válvula de escape para jogar. O Ferreirinha no banco. Olha, cara, ontem, eu já comentei isso aqui, o Zubeldia, ele às vezes recuava demais o time e tal, mas assim, ontem foi demais. Ontem foi constrangedor o que o São Paulo fez. Desde o primeiro minuto. Foi constrangedor o que o São Paulo fez. E o Flamengo, com toda a qualidade que tem, óbvio que uma hora ou outra ia conseguir fazer o gol. Se não é o Rafael no primeiro tempo, o Flamengo já tinha ganhado, já tinha saído ganhando o jogo no primeiro tempo. Ele fez umas 2 grandes defesas ali, que eu vou dizer uma coisa pra você. Se não é ele, a coisa já tinha ficado feia antes do intervalo. Vai pro segundo tempo, Rafael continua segurando o time lá atrás. O São Paulo não consegue fazer nada, não consegue criar, até tenta sair um pouco, mas... Aí outra coisa que eu preciso falar, o Oscar com o Zubeldia jogava como segundo volante. Ali, vindo de trás e tal, jogando mais de frente para a área. De frente pro gol ali e tal, ou como meia, ou como segundo volante, um pouco mais atrás. Ontem ele estava jogando de costas, como atacante. Cara, não deu certo. Não entendi essa de improvisar, vou botar o Oscar como uma espécie de um segundo atacante, de um atacante aqui e tal. Qual o objetivo? Se ele não é atacante. Ele é meia ou volante. Você coloca ele para jogar no meio campo. Como atacante. E não rendeu. Obviamente que não rendeu. Não rendeu. No segundo tempo, o Flamengo continuou pressionando, como eu estava dizendo. Continuou pressionando, uma hora o gol ia sair. E aí entra a qualidade dos jogadores do Flamengo. Luiz Araújo, por exemplo, que chutou uma bola, um chutaço ali meio que de fora da área, tal, no ângulo do Rafael praticamente. Um golaço. É aquela coisa, a defesa tá fechada, não dá pra entrar. E o Flamengo ficou batendo naquele paredão o tempo todo. Entendeu? Ficou batendo, uma hora ia conseguir. O Luiz Araújo acertou uma bomba no ângulo do Rafael, indefensável, não dava pra pegar. Aí quando tomou 1-0, aí o São Paulo falou, agora eu vou jogar. Agora? Vamos jogar agora, perdendo por 1-0, com o Flamengo que tem uma qualidade de sair dos contra-ataques, que eu acho que poucas equipes têm no futebol brasileiro. Vamos jogar agora, vamos sair, vamos encarar o Flamengo de igual para igual. Aí com as alterações, o querido Hernan Crespo coloca o Ferreirinha, puxa o Oscar mais para trás, como um segundo volante. Agora vamos jogar. E aí toma um segundo gol no contra-ataque. Claramente isso ia acontecer. O Flamengo estava só esperando, já não estava mais se matando tanto em campo, estava se dosando para esperar a oportunidade certa.
E o Flamengo tinha todo o campo, né, pra ele. Ia ter um contra-ataque, todo mundo sabia disso. Ganhou o jogo, 2-0. Era pra ser muito mais, foi pouco que aconteceu. E aí nós vamos pro pós-jogo, né? O pós-jogo tem a declaração que chamou a atenção de todo mundo, que foi a entrevista do Felipe Luiz falando sobre a situação do Pedro, que ontem nem relacionado foi. Né? Só para contextualizar para muitos que talvez não estejam acompanhando, essa semana o Pedro não foi relacionado para o jogo contra o São Paulo. Já vinha vários burburinhos, várias situações. Ele está sendo negociado, não está sendo negociado. Aí vem o Flamengo e desmente dizendo que não está sendo negociado. Mas aí vazam alguns prints através do jornalista Mauro César Pereira de que uma fonte dele estava passando que o Pedro sim estava sendo negociado, né? E aí a situação fica meio que no disse-me-disse, né? Essa semana ninguém sabe o que aconteceu, porque a gente não acompanha treino. Hoje em dia os clubes não mostram mais treinos, a imprensa não entra mais lá para acompanhar, o pessoal não mostra mais. Então não dá para você saber o que acontece lá dentro. Mas teve alguma crise qualquer, o Pedro foi cortado até do banco, nem para ser relacionado ele foi no jogo de ontem. Tava no Maracanã, assistiu o jogo lá, mas não foi relacionado no jogo de ontem. E aí, o Felipe Luiz depois do jogo, evidentemente, seria perguntado sobre isso. Inclusive, ele fala que ele sabia que iam perguntar, lógico que iam perguntar. E ele, cara, de peito aberto, cara limpa, respondendo e falando, olha, o Pedro, ele tá abaixo dos outros, tá abaixo fisicamente. Claro que não foi com essas palavras, né, mas ele explicou exatamente o que está acontecendo na visão dele. E aí, é aquela coisa. Eu acho que a declaração dele vai mostrar algumas coisas para nós. Primeiro, o Felipe Luiz em nenhum momento ele levantou a voz para falar do Pedro. Em nenhum momento ele demonstrou nervosismo para falar do Pedro. Em nenhum momento ele falou um palavrão. Em nenhum momento ele gritou, ele bateu na mesa ou coisa do tipo. Ele falou do Pedro, explicou o que estava acontecendo, respondeu. Eu acho que ele deu um puta de um recado pro Pedro e pro próprio elenco do Flamengo. Quem acompanhou a declaração sabe o que eu tô falando. Ele deu um puta recado aí. Então, o que acontece? Pode ser que essa declaração pegue muito bem lá dentro, mas tem outro lado. Vamos ver se o elenco agora tá com ele. Porque esse tipo de declaração tanto pode fazer o cara perder vestiário, como pode fazer o cara dominar o vestiário. Mas vai depender do quê? Do comportamento do Felipe Luiz. Eu falei do Pedro, né? Porque a declaração foi do Pedro, não. A declaração foi do Felipe Luiz com relação ao Pedro. Mas vai depender muito de como o Felipe Luiz é no dia a dia com os jogadores. Isso a gente não sabe, porque a gente não tá no dia a dia. A gente só acompanha ali o que sai e tal. Eu não posso falar, por exemplo, o Felipe Luiz ele é um cara assim, assado com os jogadores, porque eu não sei. Eu não sei. Acho que os dias vão mostrar isso agora pra gente. Agora, o recado ontem foi muito claro. Primeiro que ele deixou muito claro que ele não gostaria de abrir mão do Pedro. Não é o que muita gente falou, até na imprensa ultimamente. Porque o esquema de jogo do Felipe Luiz não tem espaço para o Pedro jogar. Eu vi algumas pessoas comentarem. O Felipe Luiz até esclareceu ontem, não é verdade. Não é verdade, só que, nas palavras do Felipe Luiz, ele não vai colocar um cara para jogar que está abaixo dos outros, que não está bem fisicamente, que não vem performando bem nos treinos. E segundo o próprio Felipe Luiz, cometeu um ato aí de abrir mão de alguns princípios, de um princípio que ele considera fundamental. Então, cara, é aquela coisa. Isso pode cair muito mal dentro do vestiário, mas ele pode também ter ganhado o vestiário aí, dependendo de como está a situação dentro do Flamengo. A gente vai saber nos próximos dias. O que eu penso sobre isso? Cara, eu desde criança sempre gostei de futebol. Eu acompanho futebol, assistindo futebol, tal, acompanhando, vendo. Né? Vendo modo dizer, né? Evidentemente, porque eu não enxergo nada com nada, mas, enfim, vocês entenderam. Mas assim, eu acompanho futebol desde os meus 9 anos de idade.
Eu tô com 27, então 18 anos acompanhando futebol. Né? Assistindo futebol, comentando com os amigos ali e tal, agora com o canal no YouTube aqui, batendo papo com vocês. Poucas vezes eu vi um treinador tão aberto a responder uma pergunta, perguntas que para muitos seriam embaraçosas. Ele poderia ter dado uma contemporizada, olha, o Pedro foi cortado por opção técnica, ou por algum ato de indisciplina, ou sei lá, se quisesse, no caso, detalhar alguma coisa, mas... Ou sei lá, olha, a gente vai resolver internamente e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. E ele mandou um recado pela imprensa. Pela imprensa. Então, assim, eu não sei se o Pedro ficaria no Flamengo agora, depois disso. Mas se ficar, inclusive ele fala, olha, o Pedro tem problemas pessoais dele com relação à diretoria e tal, mas isso eu não tenho nada a ver com isso. O que me importa é o que ele faz dentro dos treinos, dentro do campo, com os companheiros, etc e tal. Então, vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias. Eu achei que o Felipe Luiz foi muito sincero, mas precisa ver como o vestiário vai reagir agora. Vamos ver. Tomara que agora, se o vestiário estiver do lado dele, cara, aí, meu amigo, se o Felipe Luiz for um cara que sempre é acostumado a falar as coisas olho no olho e tal, ele tem tudo pra ganhar o vestiário com uma declaração dessa agora, no sentido seguinte, cara, se o Pedro, o cara foi na imprensa, vamos supor, não sei se é isso, tá? Não sei se é isso, porque eu não tô lá, não sei o que tá acontecendo, a gente não sabe, mas... Uma suposição, colocando aqui na suposição. Vamos supor que o Pedro esteja de sacanagem dentro do elenco. E o Felipe Luiz vai dar uma espinafrada dessa. O outro jogador que está lá dentro do elenco fala, caramba, eu não posso vacilar aqui, porque senão vai sobrar para mim também. Então eu tenho que jogar, eu tenho que correr, eu tenho que dar o meu máximo aqui. Entendeu? Repito, isso é uma suposição. Não estou dizendo que ele fez isso ou aquilo, porque a gente não sabe. O Felipe Luiz também não foi direto, ele fez isso, aquilo, outro. Não. Mas... é uma declaração que pode gerar alguns desdobramentos. Ou para o Felipe Luiz dentro do Flamengo, ou para o Pedro. O que eu sinto que vai acontecer? Eu acho que hoje não tem clima para o Pedro continuar no Flamengo. Do jeito que a coisa anda, depois do que aconteceu ontem. E eu não vou julgar e condenar, por exemplo, o Felipe Luiz fazer o que ele fez. Porque, cara, se tem uma coisa que você pode até discordar, mas se tem uma coisa que esse cara tem é culhão. Se tem uma coisa que esse cara tem é personalidade. Independentemente de qualquer coisa, esse cara tem personalidade. O tempo vai dizer pra ele se ele tá errado, se ele tá certo. Mas, uma coisa esse cara tem, personalidade. Então vamos acompanhar os próximos desdobramentos disso aí. Beleza? Bom, São Paulo agora pensa na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, o Flamengo também. E é isso, né? Gostou do conteúdo? Então deixa o like, se inscreve no canal se não for inscrito, ative o sininho para não perder nenhuma notificação e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal, fiquem todos com Deus.